Eu acredito que em algum momento você já teve problemas com a matemática, mais especificamente com a matemática no vestibular. E isso, infelizmente, resultou em algumas coisas. Uma delas é você não ter tido nota o suficiente para passar na primeira fase, porque a sua nota foi abaixo da nota de corte por conta de exercícios de matemática. O outro motivo são as questões dissertativas na segunda fase, que você não conseguiu desenvolvê-las e também a sua média não foi suficiente para você passar. E por fim, a terceira situação, que é quando você não conseguiu a sua média suficiente no SISU, por conta que sua média de matemática foi abaixo. Olhando para isso, percebendo essa dor, eu criei o MPV, Matemática para Vestibulares. Para que serve esse curso e como que ele vai funcionar? Primeiro, vai ser a matemática toda, completa, do básico ao mais avançado possível. E óbvio, eu vou aprofundar todos os assuntos, desde o mais básico até o mais avançado, todos esses assuntos serão aprofundados. O meu curso, ele tem uma duração de pelo menos 32 semanas só de aula, sem contar toda a parte de revisão que eu já vou te mostrar. E eu quero te mostrar uma coisa importantíssima da matemática, que ela vai mudar a sua forma de ver o Enem. Olha aqui comigo. Quando eu falo do Enem de 2024, eu vou te mostrar as maiores notas. As maiores notas foram 796, 962 em matemática, 820 em ciências humanas e 867 em ciências da natureza. E óbvio, redação nota 1000. Bom, não preciso nem te falar que redação é essencial você ter uma nota muito alta, né? Então, redação é muito importante. Mas muitas pessoas negligenciam a matemática. E eu vou te mostrar que ela é muito importante e é a segunda mais importante, ou até a primeira mais importante a ser estudada para o Enem. Quando você tira uma média de 40 acertos em matemática, a sua média vai ser lá perto de 900 em matemática. Quando você tira 40, sua média vai ser perto de 900. Você tirar 40 em linguagens, sua média vai ser perto de 740. É uma diferença de pelo menos 160 pontos que você perdeu, porque você focou em linguagem e não focou em matemática. A matemática no Enem faz com que sua média alavanque absurdos. E se a gente for pensar que algumas faculdades, ou melhor, várias faculdades, têm a matemática como peso mais alto quando faz o balanceamento da nota no SISU, meu, com certeza vai ser a diferença para você entrar no seu vestibular e conseguir então realizar seu sonho de cursar a sua tão desejada faculdade. Eu vou te mostrar um pouquinho agora da estrutura desse curso, mas antes vou me apresentar. Meu nome é Pedro, trabalho com matemática há mais de 8 anos. Atualmente trabalho com material poliedro, positivo, ângulo e pH aqui no estado de São Paulo. E o meu foco sempre foi vestibular. Mais ainda, é realizar o seu sonho. O que me deixa feliz, e meus alunos que estão comigo sabem disso, o que me deixa feliz, o que me motiva, é eu sair de casa para chegar no final do ano, você olhar para mim e falar assim: Pedro, passei. Pedro, eu consegui, deu certo. Dito isso, eu vou te apresentar o meu curso e como que eu vou conseguir te ajudar a, então, você entrar na universidade desejada. Vamos lá. Olha só, a gente vai ter 2 aulas semanais. Nessas aulas, de duração de 1h30, tá? 1h30 de aula, mais 10 minutos de intervalo. Nessas 2 aulas por semana, toda terça e toda quinta, a gente trabalha teoria, exercícios e exemplos e lista. Então, toda a teoria, toda a matemática que você precisa, você vai trabalhar comigo nesse momento. De novo, do mais básico ao aprofundado. Você não vai chegar na FUVEST e vai olhar para um exercício e falar: nossa, eu nunca vi esse assunto. Não vai acontecer isso, eu te garanto. Além disso, eu percebi ao longo dos anos que só a aula por semana não funciona. Por quê? Porque gera um problema. Você vai com dúvida para casa e quando você vai resolver lista, às vezes você não consegue na aula, até pelo nosso cronograma, né? Enfim, apesar da gente ter 32 semanas pelo menos de curso só de aulas teóricas com exercícios, apesar disso, pode acontecer de você não conseguir tirar dúvida na aula do exercício que você fez na lista. Para isso, o que eu fiz? Eu coloquei um plantão semanal, ao vivo também, né? Essas aulas são ao vivo. Ao vivo não. Essas aulas são ao vivo, junto com vocês. E o plantão também ao vivo. Duração de 1h30, só que agora sem intervalo, numa sexta-feira. Então, necessário o plantão. Porque eu acredito muito que é quando você aprende
Ou melhor, que você aprende quando você está fazendo o exercício e errando o exercício. Claro que acertar também, mas quando você está errando, eu consigo te apontar o seu erro e aí então a gente não ter essa falha, a gente lapidar cada vez mais o diamante. Então, toda sexta-feira, né, um horário mais ok pra gente sextar, né, ficar de boa, a gente tem um plantão semanal ao vivo. Muito bom. Essas aulas todas ficam gravadas. Perdeu a aula? Sem problema nenhum. Você vai ter acesso a ela pelo YouTube, aula gravada, sem nenhum problema. Perdeu o plantão? Nossa, Pedro, tem um curso de redação que eu faço na sexta tarde ou qualquer coisa assim. Plantão também é gravado, aonde que eu vou resolver todas as listas. Todas as listas que eu envio, você tem elas todas resolvidas por vídeo. Seja no plantão ou, caso não seja feito no plantão, eu vou gravar e você vai ter a resolução por vídeo feita por mim. Não será um PDF nem nada, é resolução por vídeo. Além disso, você vai ter comigo revisão de primeira e segunda fase. Já te mostro o cronograma. Mas no meu cronograma, a gente vai completar a matemática. Olha o que eu vou te falar. A gente acaba a matemática toda antes dos vestibulares. Então você vai chegar na Unicamp, que provavelmente é o primeiro vestibular, com toda a matemática pronta. Ah, mas vai ter alguma... Não. Acaba antes da Unicamp. Tudo. E aí a gente já começa as revisões. Eu já vou te mostrar no meu calendário. E, obviamente, revisão de segunda fase, toda dissertativa. Mas, né, não é porque a gente vai ter revisão de segunda fase que ao longo do ano a gente não vai trabalhar dissertativa. Vão ter momentos que a gente vai marcar, que eu vou falar com vocês sobre dissertativas, que é muito importante a gente praticar ao longo do ano, não só no final, porque senão o tempo fica muito curto. Bom, uma comunidade no WhatsApp, onde que vão ser 2 grupos, um grupo com vocês, onde vocês podem conversar à vontade, tirar dúvida. Obviamente eu vou estar ali mediando para não ter nenhuma bobagem, enfim, qualquer coisa assim. Não ter nenhum erro de conceito quando você estiver tirando dúvida com um colega. E um grupo onde que eu mando todos os links essenciais, onde, né, qualquer comunicado necessário mais urgente eu já te envio e você já fica atento aí. Pensei pelo WhatsApp, pelo que é o jeito mais rápido da gente entrar em contato. Tudo bem? E agora eu vou te mostrar parte do cronograma. Não vou te mostrar o cronograma inteiro, ele já está aqui, ele está pronto, completamente pronto. Mas eu dei uma borrada aí para dar um suspensezinho aí. Bom, veja só. Aqui eu borrei, mas não precisava. A gente vai começar com matemática básica. A gente vai lapidar toda a sua matemática básica. Eu preciso nivelar vocês. Você precisa entrar nesse curso e falar, meu, por mais que eu tenha problemas, eu vou saber fazer o básico. Que eu não gosto de chamar de básico, eu gosto de chamar de essencial, elementar. Então, aqui eu vou te nivelar. E aí, a partir daí, olha só. Aqui, se nós formos olharmos, são 6 horas de aula, né? São 4 dias. 6 horas de aula do conteúdo, um dos mais importantes para o Enem. Não significa que só aqui a gente vai ver esse conteúdo para o Enem. Com certeza lá na frente tem muito conteúdo que fala de razão, que fala de porcentagem. Então a gente vai focar muito nesse conteúdo. Porque, de novo, eu te falei, matemática no Enem é muito importante. Então nada mais justo do que pelo menos eu focar aí, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, né, pra a gente fazer uma matemática forte pro Enem. Vai lá, vem mais pra frente, vou explicar agora o que é esse geometria plana geral. Poxa, aqui a gente tem todo o conteúdo de geometria plana, completo. Deixa eu só te falar um negócio antes. O jeito que esse curso foi estruturado é frente única. Não tem frente A, B e C, 1, 2, 3, 1, 2, enfim. É frente única. E como que funciona a frente única? Porque eu sei que vocês não estão acostumados com isso. A frente única é o seguinte, é uma matemática e eu vou até o fim. Então você não vai estar estudando 2 matemáticas ao mesmo tempo. Não vai ter a situação onde você está estudando função do primeiro grau e triângulo ao mesmo tempo. Então a gente vai ver toda a parte importante de função de primeiro grau. Depois a gente vai para geometria, depois a gente vai para, enfim, trigonometria, depois a gente vai para análise combinatória. Toda uma sequência que eu pensei, estruturei para ela fazer sentido. Então você só vai ver PA depois que você viu função de primeiro grau. Se você tem algum conhecimento a mais de matemática, você sabe que uma PA é uma função de primeiro grau. Então você só olha para PA depois que você já entendeu função de primeiro grau, para ficar muito mais fácil você entender. Beleza? Então isso que é a ideia da frente única. Não vai ter você tendo que estudar para várias matemáticas. Bom, vamos supor, você tem uma lista, cada matéria teve uma lista de 12 exercícios, cada aula teve uma lista de 12. É 12 exercícios de razão, 24 exercícios de razão e proporção. Ponto final. Você não vai ter outras matemáticas. Essa é a ideia da frente única.
Bom, aí aqui a gente vai ter tido geometria plana, e aí eu falo dessa geometria plana geral. É um dia que eu tiro para a gente tentar consolidar todo o conteúdo da plana. Como assim? Eu vou fazer exercício de diversos assuntos que se mesclam entre si da plana. Então vai ter um exercício que traz triângulo falando ao mesmo tempo de área, trigonometria falando de área, quadrilátero falando junto para achar triângulo, para trabalhar com ângulo, aonde que mescla tudo. Para na hora que você chegar na prova, é óbvio que não cai só um exercício que fala área. É um exercício muito mais interdisciplinar, matematicamente falando, e vou mais longe. Interdisciplinar quando ele trabalha matemática com física, matemática com química, matemática com geografia, enfim. Então é esse momento onde a gente consolida finalmente toda a matéria da plana. Continuando, a gente trabalha uma revisão geral antes de entrar de férias, que é quando eu retomo todos os tópicos mais importantes. A gente faz novos exercícios inéditos do que de todo esse conteúdo que já se passou, para então a gente entrar de férias. As férias será uma duração de um mês, que é o tempo que os cursinhos todos fazem, e a gente já volta nas férias com a grande e temida análise combinatória. Eu te garanto, se você fizer MPV, se você estiver comigo esse ano, você vai aprender análise combinatória. Isso eu te garanto. Eu te garanto. Sem dúvida nenhuma. Se você fizer do jeito que eu mandar, se a gente trabalhar junto, a gente vai conseguir resolver esse problema gigantesco que é a análise combinatória. Continuando, enfim, a gente passa toda pela espacial, e aí se aproximando do Enem, a gente trabalha com estatística financeira, novamente aquilo que eu chamo de revisão geral, onde a gente faz um apanhado total do que foi feito nesse semestre, que é um pouquinho mais curto, e aí a partir daí, né, aqui tá marcando semana 33, mas vai depender de como estão os vestibulares, mas eu te garanto que antes de qualquer vestibular, e aí eu digo, vou melhor, Unicamp, Unesp, Fuvest e Enem, que são os principais paulistas, e o Enem, que é o mais famoso, você vai ter visto toda a matemática. Então você vai ter tido essas aulas de revisão geral antes de começar tudo e ver todo o conteúdo que eu vejo que é muito importante a gente chegar pronto com todo o conteúdo consolidado. Falando rapidinho, você vai ter mais acesso, né, no site sobre esses planos. Qualquer outra dúvida, dê uma olhada no site, está bem completinho. Lá no final tem uma seção de FAQ, que é perguntas e respostas. Caso você continue com alguma dúvida, entre em contato via WhatsApp. Eu vou estar te respondendo o mais rápido possível. Ali, caso você tenha alguma outra dúvida, a depender da sua dúvida, já vou conseguir sanar de imediato, tudo bem? Mas aí então a gente tem dois planos, o plano individual e o plano você com amigo. Aqui são 10 vezes de R$ 249,97 e aqui também 10 vezes de R$ 219,97. Só te explicando melhor, você paga esse valor e seu amigo também paga esse valor. É individual, obviamente, né? Senão não faz sentido o individual pagar isso e você junto com seu amigo isso. Não, cada um paga esse valor. Tudo bem? Terá mais informações no site, outras formas de pagamento. Se você pagar via Pix ou boleto, você tem um desconto, à vista no caso, beleza? Aqui você consegue parcelar no cartão, aqui também parcela no cartão. Mas fico à disposição, tá tudo explicadinho no site para você, dá uma olhada aí, scrolla para baixo, você vai conseguir ver tudo melhor. E espero que a gente esteja junto esse ano, para finalmente eu conseguir resolver o seu problema que é a matemática. Não sei se é problema, talvez esse empecilho, mas a gente vai resolver isso junto. E eu espero estar com você esse ano inteiro. E no final do ano eu poder postar o seu depoimento, postar sua fotinha e falar, tá aí mais um aluno que conseguiu ser aprovado, trabalhando junto comigo. Até já já e um abraço.